lonely looking sky. And being lonely makes you wonder why. Makes you wonder why. Lonely looking sky. Lonely looking day. Ah, lonely looking sky. A glândula pineal. A glândula da vida mental, como receptor, capta sinais, sensações, vibrações externas às influências externas e internas com as quais nos sintonizamos, ponto ligado à mente que comanda as forças subconscientes, as tendências, as vibrações, que traduzem as vibrações em comandos que liberam as forças das nossas bagagens mental, põe à tona as paixões vividas em outra época que reaparecem sobre fortes impulsos. Acordam no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, como o que desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam a existência umas das outras, na sequência das lutas, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Fiquem até o final e receba o passe magnético oferecido pelo mensageiro intergaláctico Anael D'Angelo, porque agora começa direto para todo o Brasil, direto de Goiás, Goiânia, Gotas Intergalácticas. Boa noite a todos vocês que estão na nossa sintonia. Boa noite, Arinádio, boa noite, Fernando, boa noite, Edilma, boa noite, Adriana, boa noite, Décio. Boa noite. Para mais uma Gotas Intergalácticas, aqui direto de Goiânia, no alto do Morro do Mendanha, próximo à Lua, quer dizer, a força da Lua, e próximo à natureza, né? Esse tema de hoje, e foi coincidência, não foi assim, é tipo, você abre assim, né, e fala, é esse aqui, né? Sistema nervoso, e aqui no livro está a epífise, né, mas ela corresponde à glândula pineal. Cumprimentos, Arinádio, né, depois Fernanda, depois Edilma, depois Adriana, seguindo a sequência assim, depois fazendo assim. Assim, na sua página tá que jeito. Né? Então, conversando por mim, namastê. Boa noite, encarnados e desencarnados. Boa noite, Adriano. Boa noite, Fernando. Boa noite, tia. Boa noite, mãe. Boa noite, Décio. Boa noite. Oi, gente. Namastê. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma sexta-feira das Gotas Intergalácticas. Boa noite, Edilma, Vite, Magna, Dona Edilma, Dona Adriana e Décio. Sejam bem-vindos. Edilma? Boa noite. Estão me ouvindo? Eu não testei meu som. Nem sempre a gente chega com a leveza que a gente gostaria de chegar. Hoje eu inicio com a frase: eu escolho não desistir, seja qual for o tamanho do desafio. Boa noite, Décio, Edith, Adriana, Fernando, Cíntia,
né? Que nós possamos receber inspirações extraordinárias para que possamos abordar os temas colocados pelo mentor, pela espiritualidade, que eles sejam frutíferos, que eles nos tragam os conhecimentos dos quais necessitamos. Nós contamos com a audiência de todos os simpatizantes. Sejam todos bem-vindos. Namastê. Adriana, Bom, vamos aí a mais um programa, né? Com novidades e ensinamentos. Estamos aí, a equipe toda formada. Uma boa noite a todos os desencarnados, todos que nos assistem. E eu começo com a leitura. Posso começar? eu vou falar assim, que eu vou parar com esse negócio de falar com os desencarnados, sabe? Porque depois eles estão puxando a perna da gente na cama. Comunicar só com os encarnados. A gente fala assim, plano espiritual, então, todos os espíritos que nos assistem. Seja encarnado, encarnado, encarnado. Os desencarnados, não. Não vem puxar jogar a gente sofá no chão. Mas pode começar, Adriana, com a leitura. Tá. É só um O sistema processo. nervoso, a epífise. Assim como numa fábrica, podemos distinguir o sistema eletromagnético, que comanda motores, move linhas de produção, rege comunicações telefônicas, de rádio, televisão, processa informações gerando dados para a gestão e etc. Segundo, a produção de materiais a partir de certas matérias-primas. Terceiro, a produção de bens de consumo. Assim, por analogia, diríamos que, primeiro, o sistema eletromagnético é o análogo do sistema nervoso. Segundo, o sistema de produção de materiais é o análogo do sistema endócrino. Terceiro, o sistema de produção de bens de consumo é o do metabolismo. O fundamento de todo o comando, a central que gerencia tudo no sistema nervoso, está o cérebro, o maravilhoso ninho da mente, um produto evolutivo que cresceu através das... Até aí, deu para entender alguma coisa, assim? Bom, o que a gente sabe pode ser muito bem dito, é que o nosso sistema nervoso, assim como o cérebro, ainda, assim, a humanidade deu poucos passos, né, para compreender tudo isso e conseguir, né, tirar aí o melhor proveito de toda essa máquina biológica que é o nosso sistema biológico, né? A gente bem sabe que nós estamos aí, assim, engatinhando para compreender e saber, digamos assim, gerenciar essa nave que é o nosso sistema biológico. Enquanto muitos estão atrás de naves, eu acho que a gente tinha que olhar para essa aqui, ó, para poder levar ela aos caminhos melhores para nós mesmos. Ele faz uma comparação do sistema eletromagnético das fábricas, né? E aí vai colocando assim a similaridade entre as partes e os resultados, né? Aí a leitura do 2, quem está com quem? Cresceu através das... É porque quando ele fala do sistema nervoso, aí ele faz uma comparação muito interessante do primeiro, segundo e terceiro, que ele liga, né, a função da epífise, da glândula pineal, para, numa linguagem mais simples, para a gente compreender o quão gigantesca é a função que a epífise, que a glândula pineal executa. Né? As glândulas no corpo, principalmente o sistema nervoso central, ela é responsável por secretar hormônios, né? Então, assim, a epífise, ela secreta um dos hormônios mais importantes do sistema nervoso central, que é a melatonina. Então, quando ele fala dessa fábrica, né, ele fala dessas questões de o quão essa energia que regula o ciclo do sono e da vigília é importante para a gente ter uma função, uma funcionalidade. Aí é muito interessante quando a Adriana traz essa questão de a gente ter que olhar para o corpo, porque é importante mesmo olhar para o corpo. Porque se a gente tiver noção do tanto que é importante dormir, acordar,
e seguir uma vida saudável, vai ajudar bastante essa mente, né? Porque, assim, o princípio do prana, da respiração, é regulação do corpo. Essa regulação do corpo, ela ajuda bastante nesse processo da glândula pineal. Então, vamos seguir a leitura, que é do livro André Luiz, né? Que cresceu através das espécies. Ele está falando, no caso, o fundamento de todo comando, a central que gerencia todo o sistema nervoso, está o cérebro. O maravilhoso ninho da mente, um produto evolutivo que cresceu através das espécies, expressão física do cérebro psicossomático. Neste que situa o centro coronário, a refletir-se na glândula pineal, a epífise. Fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. Já estudamos quando eles colocam esses... página 7, o que é esse 7 aqui? É o parágrafo? É como se ele fosse o do capítulo 11. É porque nós estamos lendo o 6, né? Então, ele estava falando que na frente a gente já estudou este órgão. Inicialmente, ele era entendido como uma glândula do sistema endócrino, que exercia função de controle sexual no período infantil. Depois permaneceria inerte, cedendo lugar às glândulas genitais. Hoje, ele já é considerado um órgão que converte um impulso mental em descarga hormonal. Segundo André Luiz, ele é um órgão ligado ao sistema nervoso, da recepção e emissão, à semelhança de rádio, receptor de ondas pela antena, emissor de sons pelo alto-falante. É a glândula da vida mental. Como receptor, capta sinais, sensações, vibrações externas, as influências externas e internas, com as quais nos sintonizamos. Ligado à mente, comanda as forças subconscientes, as tendências, as disposições, traduz as vibrações captadas em comandos que liberam as forças de nossa bagagem mental. Põe à tona as paixões vividas em outra época que reaparecem sob fortes impulsos. Acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, como que desata de certo modo os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Como emissor, traduz a resposta da mente nos fenômenos nervosos da emotividade, em sensações e impressões da esfera emocional. E está esta resposta que se traduz em ordens que passam por ela e que ela envia. Os departamentos celulares, que remete como suprimento de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Comanda todo o sistema endócrino. O que ela quer dizer é que um dos ciclos mais importantes do ser humano é o ciclo circadiano. Então, a gente fala de ciclo circadiano e de homeostase. Quando ele está falando dessas duas formas, ele está falando sobre regulação. A homeostase regula, né, e controla, através das glândulas também, o corpo, né, a temperatura do corpo, como o corpo vai funcionar e como ele vai equilibrar. Então, nesse momento, tem milhares de neurônios trabalhando para isso, milhares de células. Aí, quando ele fala da glândula pineal, ele está falando das emoções, dessa tradução, dessa vibração desse sinal, porque a glândula pineal ela fica dentro do diencéfalo e ela fica num ponto muito específico que conversa com esses hormônios. E é muito interessante porque ela mapeia a claridade e mapeia a escuridão. E quando ela faz esse mapeamento, quando ela faz essa leitura, ele regula todas as glândulas do sistema central, do corpo, tanto o sistema nervoso central quanto os periféricos. E é muito interessante ver como que é o funcionamento dessa glândula quando ela executa esse processo. Quando ele fala aqui, acorda no organismo do homem na puberdade, porque ela entra em formação. Na puberdade, a gente tem um ciclo que chama, é conhecido como poda neural.
Quando a poda neural ocorre, ela ocorre dentro desse núcleo. Ela ocorre dentro do corpo caloso, dentro do diencéfalo. Ela ocorre bem dentro do cérebro mesmo. Então, para você ter noção que é importante, o que é a poda neural? É como se você nasceu, cresceu, desenvolveu, vai chegar num ponto que você vai perder. O corpo é tão inteligente que ele vai falar assim, esses neurônios aqui, eu não preciso deles mais. Então, nós vamos retirar e nós vamos começar para trabalhar aqueles que já constituiu, construiu e desenvolveu comportamento, fala, desenvolveu conhecimento. Então, nós vamos trabalhar com esses neurônios aqui. Aí, retira esses neurônios nessa fase. E aí, é muito interessante que ele fala, né? Que acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, porque ele realmente, sabe quando o adolescente entra naquela fase que ele fica muito nervoso, tudo dele é ao máximo, é porque esses hormônios, eles estão em processo de homeostase e ajuste. Então, como eles precisam, por que eles fazem desafio? Por que eles vão para o lado do desafio? Por que eles buscam? Porque para eles, nessa fase, quando eles começam a desenvolver formas de pensar com os pais, quando eles começam a desenvolver as necessidades deles, que é a fase de transição e a maturação do órgão genital, ele precisa sentir emoção. E como os hormônios estão todos ou muito alto ou muito baixo, eles não conseguem regular as emoções. Por mais que a gente queira, eles não conseguem, eles não têm noção disso. Por quê? Porque eles precisam alcançar o pico de neurônio necessário, de hormônios necessários, eles precisam secretar o pico necessário para eles regular. Então, você vê quando o adolescente quando ele grita demais, ele tem uma determinada quantidade X de hormônio que está secretando, excesso de dopamina. Quando ele deprime demais, ele pode estar com excesso de GABA, que ele deveria estar, que é um hormônio inibidor. Caiu. Porém, para ele achar esse ajuste, ele precisa do sono. Então, assim, a glândula pineal, ela é fundamental. Quando o adolescente dorme demais, que o pai e a mãe falam assim, não, esse menino precisa acordar. Gente, não acorda ele, não. Naquele momento, o corpo deles está sendo trabalhado e ajustado justamente por esse hormônio. Ele está sendo tratado nele luz e escuro. Ou seja, a luz do dia e a noite. Para regular, para os hormônios dele ajustar no corpo, para ele desenvolver o crescimento. Por isso que ele fala aqui, ó, sistema eletromagnético, produção de materiais, produção de bens de consumo. Aí ele fala, o sistema eletromagnético é o análogo do sistema nervoso. O sistema de produção de materiais é um análogo do sistema endócrino. O sistema de produção de bens de consumo é um análogo do metabolismo. Ou seja, está tudo trabalhando em conjunto e é ele que está regulando. Entendeu? E é muito interessante falar da pineal no plano espiritual, que aí a senhora vai contar suas experiências. Sim, o doutor Sérgio, ele fala assim, que ele sempre pega um balão, não é um balão, é um saquinho que eu achei aqui, e aí ele enche, né? Ele enche ele. Essa é a experiência do Sérgio Felipe. Perfeito. Tudo que está aqui dentro é regulado por isso aqui. Isso aqui ele fala que é a glândula pineal. Aí regula o que entra, regula o que sai, o momento que vai entrar, o momento que vai sair. Ela faz essa regulação toda. E ele traz uma informação assim que todo ser vivo tem a glândula pineal. Planta, animal, nós. Então, esse órgão regulador existe em toda forma de vida manifesta. Então, é a própria ligação nossa com o Criador, a glândula pineal.
ela é totalmente ligada com a luz e com a escuridão. Para fazer essa regulação para todo o nosso... Você vê a importância desse negocinho pequenininho que fica lá dentro do encéfalo, lá atrás. Agora, porque ela é bem pequena. Não tem o mesmo tamanho para todas as pessoas. Conforme a sua alimentação, ela muda de tamanho. Conforme o seu processo mediúnico, ela se mexe. Quando ela traz os cristais, né? Quando você consegue melhorar a alimentação e vai elaborar essa cristalização de uma forma menos embotada pela força, principalmente do glúten, do açúcar branco, né? Aí, essa cristalização favorece demais o processo mediúnico. E é tão interessante. É transparente. É porque, assim, é tão interessante porque, assim, a visão, né, esse campo, o globo ocular, quando ele trabalha, ele é um dos maiores responsáveis pelo mapeamento da claridade para o controle e regulação. Então, imagina, independente de você cego, independente de você ver, ele precisa do contato aqui, ocular, e na pele. Então, ele, independente, esse movimento, ele ocorre no sistema, no corpo. Tanto a nível eferente como aferente, como entrada e saída de processamento. E é muito interessante ler o desenho que isso faz, como ele é feito dentro do sistema nervoso, como ele manda a mensagem para dentro, que assim, a gente costuma ler o diencéfalo, dentro dele tem o hipotálamo, o epitálamo, as glândulas, que eles costumam falar que é o relé do sistema nervoso central. Legal, né? O relé. Eles falam que deu tilt ali. E ali é engraçado que assim, vocês já ouviram falar do eixo HPA, que quando aciona hipotálamo, pituitária e acho que hipotálamo, pituitária e adrenal, essas glândulas, é a glândula do medo, quando ela dispara, aí ela libera cortisol. Quando ela libera cortisol, o cortisol para o sistema nervoso central e periférico é um dos maiores venenos que tem no corpo. Quando você sente muito medo... Fala que o medo paralisa, né? Aí paralisa, aí ele para. E aí ele deixa de cumprir a função de autopreservação, porque aí, se você, dependendo do estado que você paralisa, você desencarna, né? Não Agora, tem como. É um estado assim tão interessante, né? Porque paralisou, aí você perde o sentido da conservação, você perde o sentido de proteção, você paralisa, né? Então, quando por uma força interessante começa a jogar situações no campo que nos deixam amedrontados, com medo, aterrorização por meio de notícias, por meio de chamadas extremamente negativadas, né, assim, nos causando medo, uma onda de medo, aí traz aquela paralisação, né? Aí nós ficamos muito fragilizados diante dessa paralisação. Então, gente, a paralisação... livro, você quer ver esse livro? Ele é de 1985. Ele foi escrito em 1985. Tem uma citação aqui de 1922. Então, é uma coisa assim, por exemplo, que os estudos do Dr. Sérgio estão comprovando tudo isso aqui. Ele cita isso aqui com propriedade, ele cita detalhes, explica dentro da ciência, da neurociência, tudo que está sendo falado aqui, mas isso foi escrito lá atrás por um processo mediúnico. Uma ligação mediúnica trouxe explicações que só agora que a ciência está atestando como sendo real, né? Ou pelo menos basicamente dentro de uma anormalidade.
Aí, quando começa a explicar, já tem que desexplicar, porque agora, com a mudança do eixo da Terra, então já algumas coisas estão mudando nesse ciclo aí, né? E aí, o universo vivo, seguindo com a leitura. No campo da sexualidade restrita, capta os estímulos externos, segundo a colimação ditada pelos desejos que cultivamos. Traduz-los em outros que estimulam a atividade mental relativa à bagagem, de que somos possuidores na produção de ideias que se traduzem nos comandos para as glândulas genitais, que segregam os hormônios do sexo. Olha o tanto que isso aqui é forte. A recepção está relacionada aos interesses e desejos que cultivamos. Ela capta as vibrações com as quais nos afinamos. E nós, agora ou no pretérito, transformamos-las num imã relaxado de sensações inferiores, despertando ou sustentando estados mentais inferiores de natureza animal, gastando existências na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Agora é com você, Dilma. É o terceiro parágrafo? Dessa paradinha aí, nessa questão aqui das forças, acorda o organismo do homem na puberdade, nas forças criadoras. É o momento que a pessoa já vai se colocando na condição de cocriar, de procriar. Gerar os gametas para ter filhos. E aí ele tem uma falada assim bonita, né, traduzido assim, tudo que a Cíntia falou dentro da ciência, ele coloca em palavras quase que poéticas, né? Mas é muito interessante ele colocar isso, porque assim, para quem lê mesmo, assim, para quem estuda isso, que é esses aspectos do sistema nervoso central, do encéfalo e do sistema nervoso periférico, e percebe que o corpo humano, ele realmente é comandado pela central do encéfalo. E assim, gente, isso daqui está interligado com tudo. Com tudo. Não tem como não estar interligado separado. Por que não tem como? Por causa disso aqui, ó, dessa leitura. Só para você ter noção, quando a maturação dos órgãos acontece, o sistema hormonal, ele desregula, mas não é uma desregulação sem uma causa, não. Sem um para quê. Existe uma razão de desregular, né? Então, assim, é importante até que o estudo da sexualidade, do desenvolvimento infantil, da sexualidade para jovens e adolescentes, por quê? Para que eles entendam o processo do que está acontecendo com eles, né? Para que eles entendam a informação, porque eles choram demais, porque eles riem demais, porque eles pensam demais, porque eles estão entrando nesse processo aqui que ele trouxe, né? E não, aí... Não, eu estou rindo, você sabe por quê? Porque justo esse descompasso dos hormônios aí impede ele de entender isso. Não entende. Você vai entender isso depois que isso aí passou, né? Sim. E agora você olha de fora e fala, não, naquela época era isso que estava acontecendo comigo. Mas assim, hoje, tia, mudou muito nas escolas, porque quando eles levam a educação sexual e eles levam isso para informar os jovens e os adolescentes, Peraí, dá licença. As pessoas estão reclamando que não está sendo transmitido no YouTube. Você está por aí? Sim, estou assistindo estou monitorando tudo. Não tá sendo transmitido. No YouTube aqui, eu estou com o YouTube aberto, falando que não começou ainda não, e o pessoal está falando aqui que não começou. Já até quase acabando. Eu estou com o celular aberto aqui também não foi, não. Que eu vou continuar, vou verificar aqui de novo. Tá. Pode dar sequência? Sim. Porque fica então, aí porque aí, o que acontece? Quando eles recebem essa informação, eles viram para os pais e falam, alguns falam, olha, eu aprendi que isso é normal na minha idade.
eu tá passando por isso. Tem alguns que conseguem pedir socorro, entendeu? Então, assim, muda muita coisa essa percepção dessa informação. Eles não vão entender mesmo o que está acontecendo, mas eles vão poder, pelo menos, manejar a situação, entendeu? Com os pais, porque, assim, vira uma guerra, né? É uma guerra essa fase. É uma guerra. Então, assim, gente, quando vocês veem um adolescente, chama ele de enjoado, não. Na puberdade para adolescência, é uma fase muito desafiadora. É uma fase que o corpo está dolorido, a cabeça está doendo, porque todos os hormônios estão passando por processo de regulação. E não para por aí, não. Eu acho que eu tô adolescência aí, então. Dor de cabeça, tontura. Parece que uma hora o coração dispara. Deixa eu te falar, você está chegando na fase da poda neural da menopausa. Entendeu? Também muda a regeneração do planeta, o planeta mudando de órbita, mudando de faixa de vibração, mudando tudo. Deve estar tudo a loucura aqui dentro. Muda. Nossa história agora é outra. Nossa história é acima 200. A gente está gravando. Vamos voltar aqui o temas? Dilma, sua parte, por favor. É extraordinária evolução, né? Porque na nossa época a gente não se conversava isso com os nossos pais. E a gente sentia, passava e nem sabia o que estava sentindo, o que estava acontecendo. Agora, olha que extraordinário, olha que riqueza, né? Esse trecho que eu vou ler, ele fala do distúrbio quando a sexualidade sai do eixo, adoece, né? Ele fala, a perversão do nosso plano mental consciente, produzida pela sintonia com o plano inferior, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. E é porque quando a gente começa a receber muita informação distorcida, o nosso psiquismo vai adoecendo, né? E nem sempre a gente consegue observar isso, sentir, perceber, né? Alimentando forças que já exigem diante da psiquismo inconsciente, alimentando forças que já exigem, diante do progresso, sublimação. Né? Isso é quando está saudável, né? A sublimação acontece com quem já tem uma forma saudável. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu acredito que a humanidade vai chegar nesse ponto. E é provável que já tenha pessoas com esse preparo, com conhecimento, e que já tenha condição de vivenciar isso dessa forma. O seu menosprezo nos conduz a ações mais condizentes com o nosso estado atual, carregando-nos de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Aqui nós já estamos falando de desvios mesmo, desvios morais provocados, né, por distúrbios, né, que são as taras, esses sentimentos, né? Compromisso com aqueles que ferimos com seus dolorosos fenômenos de hereditariedade, desequilíbrio da vontade, o que desregula o foro das nossas possibilidades criadoras e desequilíbrio dos centros vitais que obrigaram a alma a permanecer nas situações de desequilíbrio. Aí o adoecimento, a alma permanece com essas vibrações num processo evolutivo menor, mais lento, né?
Agora, a dona Cíntia pode prosseguir, porque eu só copiei um trecho, porque eu estava no tão trabalho, interessante não... essa parte, né? É, Cíntia, tão dá licença interessante, de eu fazer a leitura do restante, dessa página. Dou. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interessa pelas aquisições eternas dos domínios do espírito, renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva. Não representam meros preceitos de feição religiosa. Tirou da religião a responsabilidade de nos induzir à renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva. E fala para nós assim que, enquanto espíritos, nós temos a capacidade de fazer esses preceitos reguladores do nosso sistema de glândulas que desenvolve hormônios e que trouxe num psiquismo inconsciente o adoecimento do uso descomprometido da energia sexual. E embora seja algo que o organismo vai trazer, talvez não tira de nós o dolo, porque renúncia é alguma coisa que dói, mas nós devemos aprender a fazer, né? E também essa força da vontade, barrar, ser capaz de dizer não ou sim, de acordo com a nossa índole espiritual. Daí procede a necessidade de regras morais, para quem de fato se interessa. E as regras vão dizer assim: faça isso que é melhor para você, ou talvez não, a escolha é sua. Na escolha dos adâmicos, ninguém mexe, né? O que não se pode é mantê-la relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe, o que se traduz em radiações próprias do sistema nervoso, que pouco brilho, fenômeno observável aos videntes, de pouco brilho. Então, quando a gente cai na moralidade e perde o freio no desequilíbrio, nas patologias, no adoecimento, aí o sistema nervoso vai perdendo brilho, é o que está escrito aqui. É porque tudo rege pelo estímulo, né? Então, assim, todas as vezes que a espiritualidade fala da importância de você se alimentar bem, de você se alimentar em todos os sentidos de boas informações, desenvolver a bondade, a positividade, isso para os hormônios é muito poderoso. É muito poderoso. Assim, os hormônios secretam e eles trabalham em prol de beneficiar todo o seu corpo. E isso gera brilho mesmo. Gera um brilho fora do comum, porque eles estão desenvolvendo uma cadência nata, né? Em sua essência, eles estão realizando aquilo que eles foram designados para realizar dentro desse sistema biológico. E é através do estímulo, gente. Então, assim, quando fala e execução precisa estar alinhado, é porque os hormônios precisam disso. Eles precisam, entendeu? Porque aí vem assim, por exemplo, o direcionamento do corpo, quem faz é o espírito. O espírito sendo retirado, o corpo se desagrega, deixa de ser um organismo. Então, quando o corpo está sobre a estrutura do espírito, é que ele se torna um organismo, né? Então, os hormônios vão funcionar, mas o uso e a aplicabilidade da regência do caráter do espírito é que vai fazer com que esse funcione dessa ou daquela maneira. Né? Não tem como, assim, culpar o hormônio pelos nossos desvarios. Tem como culpar o espírito pelo descompasso dos hormônios. Isso é ainda uma ciência que talvez nós ainda não acessamos, porque aqui, na Terra principalmente, não aceita ainda, né, isso é uma das bandeiras do Dr. Sérgio, falar que, olha, sem o espírito, o organismo se desorganiza. Né? Ele não se organiza pelo eletromagnetismo só da sintonia das células. Tem o espírito que trabalha ali naquela gestão, né? que vamos dizer assim, que é o comando, é o comandante, né?
E aí, conclui, Cíntia, por favor, a leitura, para nós passarmos para a nossa parte. Ué, é o Fernando, né? Agora. Fernando, por favor. Você vai ler a partir de refossiliar. Como é que é, gente? Refossilar-se no charco da sensação. Refossilar-se, Aí é a sua, Fernando. Refossilar-se no charco do charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos. É retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Impedido ao homem de levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga até da morte corporal. Além. Como? Além da morte corporal. O progresso do homem reside na sublimação de suas tendências, na renúncia à satisfação de seus impulsos, sempre personalistas, voltados ao próprio ego, no sacrifício desta renúncia para a prática do bem. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não fazer teoria de esperança. É princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada nas zonas mais baixas de natureza. É por ela que se estabelecem as operações de mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte. Na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras de provação ou da sombra se retratam reciprocamente. É tão assim forte isso aqui, vai falar da natureza humana, das nossas condições de justificar os nossos desvarios, dizendo eu sou humano. E fala também da importância de considerar a desconstrução da natureza humana para deixar surgir a natureza crística, onde a natureza crística vai dizer os hormônios se entrelaçam harmonicamente quando você assume a tua função crística. E nesse conceito harmônico, você não convive com o descompasso da psique mediante os charcos da natureza, que vai utilizar a energia sexual em descompassos adoecidos. E onde começa a doença? Onde começa a doença? No poço do desejo. No poço do desejo, eu quero. Então, o espírito que desencarna ainda, vivenciando a força do desejo, eu desejo isso, eu preciso, eu quero, ele não aprende a dizer não a si mesmo, ele não aprende a estabelecer o freio, que é vamos dizer, a renúncia, o estabelecer um marco, até aqui vou com os meus desejos, daqui para frente eu preciso dominar os desejos, e o domínio dos desejos vem da intenção de estabelecer um ponto e uma ação bem sugestionada na parte do Evangelho, onde diz assim: não façais ao outro o que não gostaria que assim fosse feito. Se você aprimorar a tua renúncia pautada neste mandamento, não tem como a tua psique estabelecer o declínio de ceder aos hormônios ao ponto de descompassá-los para atender os teus caprichos. Eu quero. Pega birra com o universo. E o homem dotado de livre arbítrio, não se compara ao animal
pois o animal está preso no determinismo da natureza. O homem, quando quebrou o determinismo da natureza, recebeu no DNA primordial alguns adendos para que se melhorasse ao contato com a natureza. Enquanto melhora a si, melhora a natureza. Mas o poço do desejo trouxe o descompasso aos hormônios, à natureza, o desejo pela alimentação prazerosa, o desejo pelo sabor gostoso do alimento, o desejo descompassou os sentidos. Então, eu não preciso comer algo e tem que ser gostoso, ao prazer do açúcar, adocicando todas as minhas células, adocicando todo o sistema, a ponto de surgir enfermidades, patologias, que vai destruindo passo a passo o organismo vivo que vocês entendem ser o corpo biológico. Então, quando vem a força do desejo, o espírito deve executar o mandamento: se a tua mão lhe traz escândalo, antes que o teu ser todo se caia no poço do desejo e se dá aos caprichos dos desvarios, que vai te trazer comprometimentos psíquicos, que você leva milênios para trazer o conserto. Corte a mão, é o que representa no livro, e vai dizer assim: não, isso é sentido figurado. Vamos dizer assim, mas de repente a própria enfermidade que lhe abate vai lhe conduzir o corte da mão e para uma próxima encarnação, quem sabe, até o braço. Pois o espírito precisa ir se melhorando, precisa se tornar senhor da tua regência, aprimorada natureza crística. O vento sopra para lá, o vento sopra para cá. O bambu, ele deita com o vento. Ele não quebra, ele enverga, mas ele não quebra. Vamos repetir. O vento sopra para lá. A árvore que acompanha não quebra, enverga, mas não quebra. Mas a árvore que imponente se ajusta no eu desejo ficar aqui. O vento sopra, reforça a força e lhe arranca pela raiz e diz a ela: quanto menos você desejar, melhor será para você manter a tua integridade enquanto ser vivo. Até a árvore às vezes entende isso primeiro do que o ser humano. Como assim? Está destratando o ser humano? Estamos dizendo que chegou o momento onde o vento sopra no sentido figurado, mas também sopra no sentido real do sopro. E conforme o vento que vier, você se deixa para lá, se deixa para cá. Pois se você teimar em manter a força do desejo, o vento lhe arranca pela raiz, te entrega uma outra realidade, onde talvez você não terá mais o direito de escolher. O direito de escolha está sendo sequestrado daquele que não entende que escolher é uma dádiva, mas o espírito que pretende retornar à casa do Pai, retornar à sua origem, ser Deus, precisa desconsiderar a força do desejo. Precisa vencer na sublimação, na oração, na meditação, na mantração. Mantenha a tua alma em equilíbrio com a força geratriz, pois a força geratriz vai dizer: ame a si,
ame aos outros, e vai dizer: não faça aos outros o que não gostaria que assim fosse feito. Mas se você não se ama, não sabe o que não gostaria que assim fosse feito. Por acaso, aqui na 3D, a imagem e semelhança com a fonte criadora se apaga cada vez mais. A fonte criadora traz harmonização, traz equilíbrio, traz pacificação. A glândula pineal precisa de cuidados específicos para representar a função pela qual está localizada no cérebro em conjunto com o globo ocular para retratar a luz do sol quando oferece o reflexo por meio dos cristais. O cérebro ilumina e a luz, a descarga da luz projetada no refratário vai fazer com que as outras glândulas recebam também aquela força da iluminação e vai também fazer com que os centros de força comuniquem-se entre si, trazendo uma sensação de luz, de serenidade, de pacificação. Mas se os teus cristais estão como que imantados ou mesmo como embotados pela força da enzima de açúcar branco, vamos dizer, é como uma borra, e os cristais não refletem a luz que projeta pelo globo ocular. Na força da refração, não existe o espelhamento nos cristais da glândula. Então, eu preciso melhorar a alimentação, mas eu não tenho força para fazer isso. Eu preciso de ajuda da espiritualidade para fazer isso. E eu vou fazer uma semana de oração, mas nos intervalos eu vou me entupir de açúcar, pois é assim que eu respondo ao sistema da necessidade do vício. E eu vou orar de novo, e vou orar de novo, e vou orar de novo, enquanto você ora de novo, e se entope no açúcar, o diabetes começa a sucumbir o teu corpo de dentro para fora. É a resposta da tua oração, pois você pede força para parar com o açúcar branco. A força vem de dentro para fora quando o teu corpo começa a se desmantelar. Você perde o paladar, você perde a estrutura mental de desejar. Isso a diabetes faz em resposta à tua oração. Mas se no lugar de orar e pedir para um Deus fora de si, você se cuidar no dia a dia da disciplina, do domínio do desejo, do domínio da vontade, e cada vez que alguém lhe oferecer um doce, você dizer assim: você é meu amigo? Sou teu amigo, então me respeita, pois eu estou tentando parar de comer açúcar. Por favor, não me ofereça, se você de fato for meu amigo. E se você não come açúcar, porque você serve ao público açúcar? Isso foi uma secretária da filha de Edith, secretária doméstica, devolveu para Edith esta pergunta: se você não come açúcar, se você não serve açúcar para os seus netos, por que você serve para as crianças da ONG? Então Edith não teve resposta para dar. Só entendeu que a pergunta da moça conduziu ela numa profunda reflexão. Então, se você não come açúcar, qual a razão de você oferecer açúcar para os seus irmãos que você ama tanto? Se ama mesmo, então não ofereça mais o açúcar, por favor.
Se ama mesmo, não ofereça mais o glúten, por favor, pois já é sabido pela ciência do planeta que essas forças energéticas do alimento contribuem com o agregamento harmônico do corpo biológico. Desconstrói este harmônico agregamento do corpo biológico. Então, não é natural o açúcar, não é natural o açúcar industrializado, onde é retirado todas as propriedades de alimento para deixar apenas doce ao paladar. Então, o sistema dos 5 sentidos tem a visão, retrata na glândula pineal, o raio solar, tem o tato, que traz a proteção. Está queimando? Está frio demais? Como faço para resolver aqui? Tem a degustação pelo paladar e tem o olfato. São os 5 sentidos do corpo biológico, mas o 7º sentido vai colocar você em conexão com a força crística, com a consciência crística, com a sublimação da natureza humana. Mas se você não é capaz de proteger o corpo que você está utilizando e não é capaz de se defender dentro dos 5 sentidos, talvez atingir o 7º sentido para você se torna impossível, pois o corpo desarmonizado, desagregado, vai perdendo as propriedades de suportar a frequência do espírito que é você. Então, na condição de um corpo que não suporta mais a frequência que sou, apenas sou, o espírito se vai e o corpo se decompõe. E você esteve encarnado, utilizou um corpo que tem algumas pontuações. Olha, você está ultrapassando um limite aqui, dor de cabeça constante. Olha, você está ultrapassando outro limite aqui, irritação na pele. Olha, você está ultrapassando outro limite aqui, doenças venéreas. Olha, preste atenção que você está ultrapassando outro limite aqui, complicações na visão. Preste atenção, você está ultrapassando todos os limites, os teus 5 sentidos do teu corpo, do corpo que você utiliza, estão comprometidos com vícios da alimentação, com vícios do paladar, com vícios, álcool, substâncias que vai corromper toda a tua estrutura. E quando começa a mexer na estrutura do espírito, aí vem os seus amigos e fazem a colheita, retirando você do corpo, morreu. Está mais vivo do que nunca, retorna para a escola do Pai e vai fazer aulas novamente e vai imediatamente solicitar uma nova encarnação. Não tenha pressa de voltar ao corpo biológico enquanto estiver desprovido do corpo. Aprenda, procure aprender. Então, quando passar pelo desencarne, não vai imediatamente solicitar uma nova encarnação para continuar com seus invólucros viciados. Respeite um espaço entre uma encarnação e outra. Esteja na erraticidade por mais tempo. Aproveite esse momento e traga consigo uma nova frequência, uma nova vibração. O corpo que recebe novinho em folha é uma resposta de Deus às suas orações. Mas Deus não me atende. Eu oro e Deus não me atende.
quando você mata o corpo que você está usando com os seus vícios espirituais, você vai para a erraticidade e, em resposta às tuas orações, Deus lhe entrega um corpo novinho, em folha, e você pretende fazer o que com este corpo novinho em folha se você não melhora enquanto espírito, se você não procura melhorar a natureza humana? Você destrói uma roupa, você destrói 2 roupas, 3 roupas, 4 roupas. É a complicação do projeto adâmico. Vamos trazer na singularidade, na ação, devagarinho, uma vibração para vos ajudar a sublimar e a desconstruir a natureza humana que não respeita os limites do corpo biológico que está utilizando, nem quando este corpo possui em si um sistema muito bem estruturado para se defender dos desvarios do espírito viciado no prazer do sexo, no prazer do alimento, no prazer pelo prazer. Então, limite-se a obedecer os teus sinais da consciência crística que todos traz consigo, quando vai dizer assim: olha, estou sentindo aqui uma culpa. A consciência está te alertando sobre algumas questões, mas a culpa talvez eu não devesse sentir, mas a culpa está tentando te mostrar algo, mas não vá se engessar. Que você veja algo que precisa corrigir enquanto está encarnado, enquanto está encarnada. Utilize esta encarnação. Está a tempo ainda de fazer a correção. Apenas faça. É simples assim. Isto é fazer fazendo. Seja apenas um Cristo sendo. Não faça ao outro o que não gostaria que assim fosse feito. Vamos estar, mais uma vez, explicando questões que traz consigo uma frequência diferenciada para a vivência na nova Terra. Está no horizonte. Aquele que tem olhos para ver, que veja. A nova Terra já está sobrepondo a velha Terra. E a nova Terra vai aceitar aqueles que já conseguem entender que acessar a natureza para destruir não cabe aqui, não cabe aqui. Para acessar a natureza, para se harmonizar, cabe aqui. Então, acessar a natureza humana, aproveite para entender as limitações que um espírito viciado está propondo ao corpo biológico que estão utilizando. Respeitarem o limite do corpo, se amar primeiro, mas conduzir saúde plena, tanto para o espírito como para o corpo. Vá dizer assim: nesse instante estou entendendo o que a nova Terra vai trazer. Vamos solicitar, Décio, a música do passe. Vamos entrar com o passe, e em seguida cada um farão as suas colocações terminais, as suas colocações livremente. Terminado o passe, cada um terá o direito à fala. Por favor, Décio, a música do passe.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Nesse instante, estamos projetando um passe para ajudar a desconstrução da natureza humana, para curar de vícios morais aqueles que anseiam pela cura, mas têm dificuldade em executá-la por si mesmo. Jesus, amado Mestre, envolva tudo e a todos na luz, na luz, na luz, na luz da tua aura, no amor do teu coração, na energia do teu plexo solar, dê a todos tudo que tem buscado nas incessantes reencarnações pelo planeta Terra. Dê a todos amor, harmonia, disciplina, compaixão, equilíbrio, saúde, prosperidade, 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 que a chama rosa do amor invadam os vossos corações e deles se expanda, se expanda, se expanda por todas as vossas células, fazendo com que cada uma delas se autocure, professando, propulsionando, vibrando amor, lhes dando coragem, lhes dando força, lhes dando fé, lhes dando coragem, lhes dando força, lhes dando fé, alegria, a alegria de viver, que a chama azul penetre por seus tubos de prata e desça como fios luminosos, alinhando, sustentando, equilibrando a coluna vertebral e atinja seus nervos periféricos, lhes dando amor, harmonia, disciplina, lhes dando compaixão, equilíbrio, saúde, lhes dando prosperidade, prosperidade, prosperidade. Quando projetamos energia azul, que vai cortar pelo cordão de prata, vai descer na coluna vertebral, nós estamos revestindo de força o sistema nervoso central, para que ele possa reproduzir a luz no seu mais íntimo força de iluminar-se. Isso é uma ajuda extraordinária, que não estão pedindo, estão recebendo de graça, pois é isto que o universo entrega àqueles que pretendem permitir a saída como diz o hino, pois nos retira desta cova e nos leva para o céu. Quando nós projetamos energia azul no sistema nervoso central, que afeta todo o sistema periférico do corpo, nós estamos vos retirando da cova e vos conduzindo a uma força significativa de se elevar ao céu. Vamos agora pela força da energia violeta, espectro da energia violeta, que verte do trono de amado Saint Germain, a força da transmutação, a força da desconstrução do karma, a força da desconstrução do pecado eterno, mas a força da desconstrução dos vícios, principalmente os vícios morais. A transmutação, que vai trazer harmonia, que vai trazer pacificação, que vai trazer amorosização no macrocampo. Vamos agora para o trono azul de amada Mãe Maria, que vos envolvam da cabeça aos pés, guardando, protegendo, iluminando, até a próxima oportunidade, que possam vibrar amor, que possam vibrar a paz,
que possam vibrar a luz, vibrem o amor, sendo o amor, vibrem a paz, sendo a paz, vibrem a luz, sendo a luz, e que possam, na mantração do Om, no Parque Areião, contribuir para a paz na Terra. O Om, o som primordial da criação. Om, Om, Om. O indivíduo que segue a diretriz de mantrar o Om por 45 minutos está contribuindo com a saída do vício por todos os poros do corpo biológico, por todos os chakras, por todos os nadis. Executem mais a mantração deste som, que é o som primordial da criação, de acordo com a Atma Kriya, ou talvez de acordo com o hinduísmo, ou talvez de acordo com a ciência tal, de acordo com o macrocosmos. O som primordial da criação traz frequência, ritmo, disposição, libertação. Estamos encerrando o passe magnético, vos dando uma receita completa de libertação, a mantração do Om, sistematicamente colocado no macrocampo, que seja uma vez por mês, mas que seja naquele dia do mês. Por exemplo, vou fazer na Casa Hawa, toda segunda-feira do mês. Esteja na Casa Hawa, toda segunda-feira do mês. Vou fazer na Bhakti Sangha, toda quarta, quinta-feira do mês. Esteja na Bhakti Sangha, toda quarta, quinta-feira do mês. Vou fazer no Caminho Celestial, todo primeiro sábado do mês. Esteja no Caminho Celestial, todo primeiro sábado do mês. Vou fazer no Parque Areião, é o último sábado do mês. Todo vez no Parque Areião, no último sábado do mês, esteja ali para mantrar o Om, pois é o som primordial da criação, mas o universo entende ritmo, compromisso, disciplina, frequência. Frequência. Segundo sábado, presente. Segundo sábado, presente. Segundo sábado, presente. Segundo sábado, presente. Ritmo, frequência. O universo começa a receber e começa a te oferecer números repetidos, começa a te oferecer horas repetidas. Está dizendo, o universo está te ouvindo, o universo está te entendendo. Continue no seu ritmo, respeitando as suas limitações. Continue, não pare, não se distraia, não troque o segundo sábado pelo terceiro. Toda vez que você troca, você quebra o ritmo, você quebra a frequência. Então, isso troque o segundo sábado pelo terceiro. Disciplina, disciplina. Quando faz o ritmo, tan, tan, tan. Se você troca para o terceiro, você quebrou uma sequência de ritmo e o universo perde você. Aí você precisa firmar novamente, só no terceiro, e você fica no terceiro, até o universo encontrar você novamente. E aí você volta a ver números repetidos, horas repetidas. Está dando certo. Mantenha o ritmo, o disciplina, e o universo reconhece você e as coisas começam a fluir. Estabelece-se a lei da fluidez. Agradecemos a todos que conosco cooperaram no que aqui fizemos. Fechamos da nossa parte o sinal. Agradecemos à Confederação Intergaláctica esse ponto especial que utilizamos aqui na frequência. Agradecemos aos encarnados que conosco cooperaram.
Agradecemos aos desencarnados que conosco cooperaram. Nesse instante, cedemos a voz para que cada encarnado agradeça do seu jeito o que foi feito está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Thank you, thank you, thank you. Arigato, arigato, arigato. Shukrantin, shukrantin, shukrantin. Na mesma ordem. Gente, boa noite, gratidão. Né? Essa leitura de hoje ela é uma leitura muito interessante, porque ela corrobora muito com os estudos que eu realizo na psicologia. Então, assim, é muito importante que você comece aqui a jornada, aqui, interna aqui, no corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é a central das emoções. E é tão interessante estudar e ver como as pessoas estão em busca de medicações, e sendo que as respostas estão no silêncio, na quietude e no retorno de volta para a sua origem, que é o seu corpo. Né? Lembre-se, medicações são a origem para o seu coração e escuta todo o processo. Quando o Anael trouxe de maneira muito assertiva a informação do desejo, significa que quanto mais você se enche de barulho, quanto mais você se enche de informação, mais desejo você produz. E quanto mais desejo você produz, mais distante de você fica. E quanto mais distante de você, mais adoecidos. Então, o OM, nesse ritmo, nessa sintonia, nessa batida, ele converge para que nós voltamos para o silêncio. E o silêncio, ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta de onde você vai sentir quem você é, encontrar com a sua origem e sentir aqui, ó. É aqui que começa. Namastê. Boa noite. Acho que eu vou finalizar com a frase que eu li dentro do contexto que eu li aqui, que eu achei interessante. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes de gratidão, da felicidade e da alegria. Eu acho que é o caminho que deve se percorrer. Gratidão, namastê. Bom final de semana a todos. Bom, eu quero agradecer a todos que compareceram no chat, quero agradecer os ensinamentos extraordinários, quero convidar as pessoas. Nós temos um templo, uma casa eclética que recebe pessoas e que está oferecendo conhecimento e que está oferecendo e abraçando a causa da evolução, sem perguntar se você é A, B ou C, simplesmente por você ser, por você querer conhecer. Nós temos uma casa assim aqui em Goiânia, no Jardim Petrópolis, na São Luís 26, é um lugar extraordinário. Por favor, sejam bem-vindos, venham, participem do ON, assistam as palestras. Ontem nós tivemos uma palestra extraordinária, eu chorei do começo ao fim da palestra, porque eu nunca imaginei ouvir o que eu ouvi ontem lá. Nós temos tratamentos, nós temos consultas, e independente de você ser, independente das suas escolhas, simplesmente faça uma visita, ao menos por curiosidade,
Nós queremos agradecer ao senhor Décio por nos oferecer a sua rádio, a sua rádio TV web, colocar o programa no ar. Vamos compartilhar. Você que acompanha no chat, compartilha, aciona o sininho, né? Oferece. Queremos agradecer a Adriana, né? Sempre pela iniciativa dela, a Cíntia, o Fernando, a Edith. Gratidão, namastê, até o próximo programa. Até o próximo programa. Estaremos aqui. Nós estamos tentando fazer uma sequência, Anael. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Gratidão, gratidão, gratidão. Adriana. Décio. Gente, uma boa noite a todos. Até o próximo programa. E que desse fundamento todo que foi dito aqui, a gente possa, igual na palestra de ontem, a gente poder equalizar nossas asas, né? O conhecimento com a amorosidade. Porque com essas duas asas abertas, a gente segue aí o nosso caminho que se faz caminhando. Boa noite a todos. Boa. Eu vou fazer uma leitura do pedacinho que eu fiquei encantada, igual o Fernando. O fundamento de todo comando, a central que gerencia todo o sistema nervoso está no cérebro, o maravilhoso ninho da mente. Vocês estão bonitos, onde repousa a mente, né, no cérebro. Mas, embora eu discorde, para mim está no espírito, mas que ficou bonito escrito, ficou. Décio. Muito elucidativo esse programa de hoje. Palavra do Fernando, da Arinádina, da Adriana, da Edilma e da Edith, que canaliza na Eldângelo, foram muito prospectivas, muito explicativas, e hoje o conteúdo foi muito absoluto. Temos apenas a agradecer. Lamentavelmente, o nosso YouTube preferiu sair do ar hoje, mas até há 15 dias à frente nós restabeleceremos a ligação. Mas vocês podem também participar, assistir pelo Instagram, que é a nossa plataforma de futuro. Não é que deixaremos o YouTube. O YouTube passe quando quiser, mas estaremos no Instagram, que é a grande plataforma do momento, onde todos preferem estar no Instagram do que no YouTube. Um é com I e o outro é com Y. Mas todos nós somos gotas intergalácticas, pela explicação de todas as sextas-feiras, a partir das 9h15 da noite. Muito obrigado a vocês e até o dia 10 de julho, outro mês, que estaremos ao vivo novamente. O programa de hoje será reprisado na próxima sexta-feira, dia 3, e assim sempre estaremos ao vosso aguardo e vocês na nossa sintonia. Muito obrigado, grati Décio, grati Edilma, grati Adrinádina, grati Fernando, grati Adriane, grati Edilma. Tchau e até dia 10. Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. And being lonely makes you wonder why, makes you wonder why. Lonely looking sky, lonely looking sky. Lonely looking sky, lonely looking night, lonely night, lonely looking night. Being lonely.